Olá a todos, eu sou Guilherme Messas e nós vamos conversar um pouco sobre os transtornos por uso de álcool. Transtorno por uso de álcool é uma palavra que compreende várias situações que vão desde um uso abusivo, um uso de risco, até os quadros mais graves de dependência química. Então, o que eu quero conversar um pouco aqui com vocês é como identificar que uma pessoa tem um transtorno por uso de álcool, para que a gente possa não deixar esse transtorno progredir ou, eventualmente, encaminhá-la para um tratamento. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de algumas perguntas que se deve fazer para avaliar se a pessoa está tendo um transtorno por uso de álcool e precisa de um tratamento. A primeira delas é perguntar se a pessoa bebe mais do que gostaria, se a quantidade que ela está ingerindo é maior do que a razão dela, ou do que os valores dela, ou do que ela está habituada a fazer, de modo que ela sinta esteja um pouco perdendo o controle da situação. Isso é muito relacionado com uma pergunta sobre o tempo em que ela passa bebendo. É importante que se saiba se a pessoa passa uma parte significativa do tempo dela, nem que seja do tempo livre, do tempo que ela não está trabalhando, por exemplo, ela passa bebendo a maior parte do período em que ela não trabalha. Uma outra característica para a qual a gente tem que atentar é a fissura. Fissura é uma sensação de urgência, de necessidade de beber. É como se o corpo pedisse que fosse beber naquele momento ou imediatamente. Às vezes tem algumas alterações corporais, a pessoa fica suando, incomodada, inquieta, irritada, por causa da necessidade de beber. Uma outra pergunta importante é se a pessoa continua a beber, apesar dela mesma, ou de algum familiar, ou de algum conhecido, terem noção de que alguns problemas estão acontecendo. Como, por exemplo, problemas de depressão e de ansiedade. Depressão e ansiedade andam muito junto com o uso abusivo ou com a dependência de álcool. E um bom critério para se ajudar uma pessoa é quando se enxerga que ela está tendo muita depressão, está tendo muita ansiedade ligada ao uso de álcool e, apesar disso, não consegue parar. Um outro sinal importante de se investigar é se a pessoa está tendo episódios de blackout. O blackout é aquela situação em que se bebe muito rapidamente, a pessoa esquece um período, desaparece uma parte da memória dela. O blackout tem acontecido muito em populações jovens, e, portanto, é sempre importante perguntar se uma pessoa jovem tem esses blackouts quando bebe para ir para uma festa ou quando encontra com amigos, por exemplo. Em suma, critérios comportamentais que indicam que o ato de beber álcool está se tornando importante demais na vida dessa pessoa e que o repertório de alternativas, de prazer, de atividades vai se afunilando só para utilizar o álcool. Mas existem também alguns achados clínicos que são mais ligados ao corpo. Um deles é a síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência é indicativo de algum estado mais grave, é quando a pessoa, por exemplo, já de manhã começa a tremer e bebe para curar os efeitos da falta de bebida. É um ciclo vicioso em que você se trata com aquilo que justamente tem sido o seu problema. Junto com a abstinência, em geral, ocorre a tolerância. Tolerância significa usar uma quantidade maior de álcool para ter o mesmo efeito que tinha tempos antes, com uma quantidade menor. A pessoa precisar usar mais para ter o mesmo efeito. Junto com isso, alguns riscos de comportamento, como acidentes ou transtornos psiquiátricos, dentre os quais eu gostaria de destacar a elevação de risco de pensamentos suicidas, que acontece junto com o abuso de álcool. Abuso de álcool se correlaciona, dependência de álcool se correlaciona com
ou ideação suicida ou mesmo o ato suicida. A avaliação das possibilidades de uso em certa situação, a pessoa está usando, correndo um risco exagerado, né? A pessoa está usando em situações de trabalho ou em situações sociais em que não consegue se conter ou que se coloca em risco para a imagem, o risco da integridade física, são indicativos também de uma condição de transtorno por uso de álcool.